Bom dia pessoal, meu nome é Miguel Checarelli, sou dermatologista e sou especialista em doenças de unhas. O dia de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um problema super frequente sobre o qual me conversam sempre. O problema é a unha encravada, conhecida realmente como onicocriptose. A onicocriptose é basicamente o encravamento da unha que pode acontecer nas laterais das unhas mais frequentemente. Às vezes pode acontecer na frente da unha, bem no final da unha, ou pode acontecer na base também, que nesse caso, na base da unha, tem um nome específico chamado retroníquia. Então, o que acontece normalmente em algum momento? A gente teve um corte afiado, teve muito trauma, teve algum outro tipo de processo inflamatório e uma área da unha, ela começa a enfiar, começa a machucar a lateral ou na frente ou embaixo da unha. Depois de acontecer isso, a gente tem um começo com um processo inflamatório. Esse processo inflamatório gerador gera um pouco de vermelhidão nessa área e muitas vezes começa a criar ou pus ou um tecido de resposta inflamatória. Esse tecido de resposta inflamatória, ele começa a crescer, e esse crescimento gera uma espécie de massa que a gente conhece, de tumoração, que a gente conhece como carne esponjosa. Essa carne esponjosa, ela geralmente fica assim, meio estranha, amarelada, avermelhada, e às vezes, além disso, a gente pode ter um pequeno tumor vascular do bem, que ele é benigno, que ele aparece junto com esse problema devido ao trauma frequente. Uma vez que a gente tem esse tumorcinho, que é um tumor benigno, chamado granuloma piogênico, ele sangra muito. Então tem pacientes com unha encravada que eles também se queixam de ter um sangramento de vez em quando. Que isso é realmente é, é uma indicação para poder fazer um tratamento mais cirúrgico. Então o que a gente faz uma vez que a gente tem essa unha encravada? Dependendo do tipo de unha encravada, a gente pode ter um tratamento ou outro. Por exemplo, quando a gente tem retroníquia, que é um encravamento da unha na base da unha com muita dor, a gente muitas vezes termina fazendo tratamento tópico e muitas outras vezes a gente termina fazendo tratamento cirúrgico. Então temos que retirar a placa da unha antes de que esse processo continue fazendo uma infecção. No caso do encravamento na área distal, ou na área distal que seria o final da unha, ou em outras áreas, nas laterais, que é a causa mais frequente de encravado que a gente realmente vê todos os dias, tá? Aí dependendo do quadro, a gente pode tentar acolchoar, que colocar uns algodãozinhos embaixo da unha, o anteparo, que muitas vezes também é feito pelo podólogo, isso é uma coisa bem interessante. A gente tenta elevar essa borda da unha que ela está encravando. Elevando essa borda da unha encravada, a unha consegue ir para frente sem precisar de machucar. Muitas vezes isso dá certo, sobretudo nos estadios iniciais, quando a gente tem um grau 1 de doença, que aí ainda a gente não tem muito tecido, mas conforme isso vai piorando, a gente pode ter outras intercorrências, se o tecido cresce demais e aí se perpetua, fazendo um círculo vicioso. Aí, honestamente, a maior parte das vezes, os próprios pacientes eles terminam cortando com qualquer pessoa, e esse corte lateral, isso vai fazendo que esse ciclo se repita. Então, assim, não é bom que a gente consiga cortar as lateralcinhas sempre. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente vai perpetuando esse quadro, vai ocasionando outros problemas. Esse ciclo, ele continua. Então vamos cortando, vai descendo essa espícula, essa área meio afiada, vai indo cada vez mais para a base e isso dificulta um pouco o tratamento ao longo prazo. Importante saber isso, lembre que o corte das unhas, no caso das unhas dos peixes, é bem retinho, tá? Sobretudo os cantos devem ficar retos, mesmo quando a gente não consegue deixar totalmente a unha reta, deixamos um pouquinho arredondadinha, mas as laterais sempre retinhas, né? E aí a gente consegue fazer esse tratamento. Fazendo esse acolchoamento, a gente consegue levantar essa unha, vá para frente, ok. Caso não funcione, tem outras medidas conservadoras, como o tratamento com corticoides tópicos, com medicação tópica, com antibióticos, que muitas vezes ajudam a desinflamar a unha, mas que não necessariamente vão tratar a causa, que é essa pequena faca que a gente tem aí por causa do corte afiado. Temos também as órteses. As órteses são dispositivos que são colocados nas laterais das unhas, ou às vezes no meio da placa, que elas tentam ajudar a levantar a unha também, tá? Esse é um tratamento que muitas vezes podológico, que a gente consegue fazer com o podólogo, mas nem sempre também a gente consegue resolver. Isso por quê? Porque depende muito da gravidade do assunto. Muitas vezes de cara já é um processo realmente cirúrgico e isso não vai para frente.
quando é realmente o processo cirúrgico, o que a gente tem que fazer realmente? Na parte do paciente, a gente tem que se programar. Temos que nos programar para que esse procedimento seja feito de uma forma adequada, saber que a gente não vai conseguir usar calçado fechado por um bom tempo, muitas vezes um mês ou um pouquinho a mais, tá? Muitos pacientes que têm comorbidades, que têm problemas como diabetes, têm que ter cuidado especial, vão ter que ter outro tipo de antibióticos, muitas vezes orais, que a gente tem que usar. E no caso do tratamento, na hora de fazer a cirurgia, o que se faz? Que o médico que vai fazer, o dermatologista vai ter que fazer. Você faz um corte depois de colocar anestésico, depois de colocar uma espécie de garrote para poder evitar o sangramento. Você faz um corte reto. Esse corte reto ele tem que ser feito desde o final até a base da unha. A gente não tem muita ideia, mas além dessa placa da unha que a gente consegue ver, lá acima da unha, a gente tem a matriz da unha. A matriz da unha é uma fábrica de produção de unha. Então, se a gente quer realmente eliminar essa unha encravada, uma pequena porção dessa matriz da unha, dessa fábrica, ela tem que ser eliminada. Essa área que está bem coladinha com o canto que está sendo afetado. Você faz esse corte reto, você corta até essa parte da matriz e depois você queima literalmente essa pequena partezinha da matriz que está causando esse problema. Queimando essa partezinha da matriz, a gente tem total certeza de que essa unha não vai voltar a encravar. Além desse assunto de cortar essa parte da unha, que isso evita que novamente essa unha encrave, a gente muitas vezes tem que manipular as laterais da pele. Essa pele, se a gente tem uma predisposição genética para encravar, ela tem que ficar um pouco mais fina e ela tem que ficar um pouco mais plana. Isso acontece muito em pacientes, por exemplo, que eles têm as dobras, as lateralzinhas bem gordinhas, que eles têm essa predisposição a encravar. Então, se a gente não faz essa plastia, essa retirada desse tecido, essa unha provavelmente vai encravar várias vezes e a gente vai persistir com esse quadro. Isso sabendo sempre, isso é um procedimento médico, é uma cirurgia mesmo, tenha muito cuidado, isso tem que ser feito por pessoal experiente e tem que ser sempre perguntado, né? Muitas vezes a gente tem um período inicial com um pouco de dor, que isso melhora realmente com o tratamento analgésico. Muitas vezes a gente passa outras medicações um pouquinho mais fortes para poder resolver isso no primeiro ou segundo dia e depois isso vai se levando. Não é um problema hiper complicado ou perigoso, exceto em pacientes que são pacientes diabéticos, onde realmente paciente diabético mal controlado é um paciente que potencialmente ele pode realmente virar pré-diabético por causa de uma unha encravada. Então, muito cuidado com esse tipo de paciente. Se é diabético, pense rápido em resolver sua unha encravada, tá? Isso realmente ajuda a salvar vidas, literalmente. Além desse assunto do paciente diabético, tem algumas outras pessoas com doenças autoinflamatórias, que tem algumas decorrências, mas em geral isso realmente vai muito bem. Isso é um processo que somente é realmente de curação. Uma vez que a gente faz esse procedimento, essa cirurgia, muito cuidado no próximo mês para evitar qualquer tipo de intercorrência, para não ter sangramento, para evitar recorrência. Qualquer coisa que a gente tenha que fazer depois desse procedimento, geralmente é um pouco menos dolorido em comparação com outros procedimentos que a gente já fez. Então, sim, é uma cirurgia que é relativamente segura. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse tema, podem conversar comigo no Instagram. Eu estou bem disposto para poder resolver. Um grande abraço.